A FTB é uma organização já de bastante conhecimento por todo o processo de divulgação, os treinamentos que foram desenvolvidos dentro da organização. Então eu vou passar rapidamente essa parte dos fundamentos da organização e vou focar mais no trabalho aqui com vocês, mostrando o que a FTB está desenvolvendo para o futuro, para que vocês possam compreender onde, como voluntários, onde, como lideranças, vocês podem continuar esse processo de divulgação, de apoio e de fortalecimento da nossa organização e da nossa marca. O nosso foco de trabalho é em cima do déficit habitacional, onde nos últimos anos nós tivemos uma característica diferente no Brasil. A atuação do programa Minha Casa Minha Vida começou a atuar, começou a mudar um pouquinho esse cenário e nós começamos a perceber em todas as cidades muitas construções. Todos vocês devem, cada um na sua localidade, perceber essa diferença, esse aumento do volume de construções. Mas o interessante é que com todo esse foco, com todo o trabalho que foi desenvolvido até hoje, no programa Minha Casa Minha Vida, ele ainda não foi suficiente para reduzir o déficit habitacional. Nós conseguimos reduzir o crescimento, conseguimos reduzir o avanço, mas o déficit habitacional continua aumentando. Isso significa claramente o que a FTB sempre colocou desde o início da sua atuação, que esse problema da habitação no Brasil, ele é muito grande para que seja tratado apenas por um segmento da nossa sociedade. Nós não podemos esperar apenas que o governo resolva o problema da habitação. Hoje nós percebemos que o governo está fazendo a sua parte, mas precisa a parte dos empresários e precisa a parte da sociedade civil. Precisa um trabalho que seja conjunto. Senão o recurso que o governo capta por meio dos impostos para tratar de uma série de questões, o que sobra para a habitação não é suficiente para que nós possamos, mesmo no longo prazo, ter um panorama de eliminação do déficit habitacional. O déficit continua crescendo. E é exatamente nessa proposta que trabalha a FTB. É uma proposta que prevê a participação conjunta de governo, de empresários, de sociedade civil. Nós, como lideranças da sociedade civil, estamos fazendo a nossa parte, estamos mostrando esse caminho e estamos dia a dia avançando, dia a dia demonstrando essa necessidade da participação conjunta. Bom, aqui nós temos cenas ainda que estão normalmente fora da nossa realidade, porque elas estão fora do nosso campo de visão. Aqui em São Paulo, recentemente, foi feita uma grande obra do Rodoanel, e essa obra ela passa numa área onde antes não passavam as estradas. E ali expôs toda essa pobreza, toda essa forma de como a população está vivendo, as condições precárias com que está vivendo. Porque parece que quando está fora do nosso campo de visão, aquilo não incomoda muito. E quando se tem uma obra como essa e coloca uma estrada dentro de um traçado que normalmente não incomodava, você começa a passar naquela área e você percebe o que é a realidade. E é exatamente dessa realidade que nós estamos falando, que continua aumentando, essas áreas, esses bolsões de pobreza continuam crescendo no nosso país. E nós precisamos efetivamente esse trabalho de mobilização. Nós temos aqui todos os fundamentos da FTB, os grandes exemplos que nos serviram de base de estudo para conhecer o trabalho que eles realizaram e para poder
trazer essa experiência, trazer esse aprendizado e considerar isso como o princípio do nosso trabalho. Vamos trabalhar a partir do conhecimento que já foi realizado, do que já nos foi ensinado, cada um na sua área de atuação. Interessante aqui o exemplo de Zilda Arnes, quando ela começou a considerar a replicação do seu modelo de trabalho que ela desenvolvia no Brasil para outros países. Ela queria desenvolver aquele modelo, o exemplo desenvolvido no Brasil, para outros países. Ela precisou fazer uma organização fora do Brasil para poder desenvolver esse modelo, porque encontrou tanta barreira, tanta burocracia, tantos impedimentos, que não conseguiu, dentro do Brasil, desenvolver um modelo internacional. E esse é um dos exemplos que eu estou citando aqui para vocês. Uma leitura muito importante é esse livro, Riqueza na Base da Pirâmide, que ele mostra exatamente toda essa a forma de atuação na população que normalmente é excluída do conceito de mercado. Então, que as empresas, que os serviços, que os produtos, que tudo que é desenvolvido, esse mercado, base da pirâmide, ele é considerado como um mercado que não tem recurso suficiente para que se desenvolva uma estratégia para esse trabalho. E esse livro ele mostra exatamente uma série de ações que são desenvolvidas com populações normalmente excluídas e demonstrando que a forma de atuação para esse público tem que ser diferente. Esse livro, o Muhammad Yunus, quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho que ele fez com relação a crédito para populações excluídas, ele declarou que esse livro foi o seu livro de cabeceira, enquanto ele estava também desenvolvendo o banco para o Banco dos Pobres, que é o trabalho que ele desenvolveu, amplamente já conhecido. Então, uma referência de leitura muito importante que eu deixo para vocês. Esses são os programas que vocês já têm conhecimento. No site da FTB existe um detalhamento, existem vídeos a respeito de cada um desses programas, e onde foram os fundamentos utilizados na constituição da FTB. Quando a FTB foi fundada, como que ela utilizou essas referências para desenhar o seu programa. Até a fundação da nossa organização. Hoje nós temos indicadores muito interessantes que demonstram um aspecto muito importante, a capilaridade. A capilaridade da organização. É como a organização consegue chegar em cada comunidade e como ela consegue disseminar o seu conhecimento em locais muito distantes daqui, dentro do Brasil, mas comunidades muito isoladas. Nesse mapa do Brasil nós temos exatamente essa demonstração, que são os percentuais de associados da organização em cada estado. E esse percentual ele acompanha muito próximo a distribuição demográfica. Quantos % da população brasileira está em cada um desses estados? E isso então mostra que a organização ela não se comunica de forma diferente em grandes centros do que ela se comunica nas comunidades mais isoladas. Um outro aspecto muito importante, quando nós analisamos o perfil de renda. Eu vou voltar à referência do Minha Casa Minha Vida, que foi um grande avanço dos últimos anos, porque nós tínhamos a linha de corte do acesso à habitação em 5 salários mínimos. Com o programa Minha Casa Minha Vida, baixou aí para 3,5 salários mínimos. Abaixo disso, continuam não tendo acesso. E no público da FTB, nós temos aqui praticamente 80% dos nossos associados com renda de até 4 salários mínimos. Então isso mostra exatamente essa capacidade da organização, primeiro, de conciliar diferenças, de trabalhar dentro de um mesmo programa com realidades econômicas muito diferentes. E a segunda, a capacidade da organização de trazer essa linha de corte
para um salário mínimo. O que existe hoje no Brasil exclui quem está abaixo de 3 salários mínimos. E a resposta dada a esse problema, que é o programa da FTB de acesso à habitação, demonstra que é possível permitir o acesso à habitação a partir de um salário mínimo. Então, isso são as nossas conquistas, é o nosso trabalho conjunto como lideranças dentro dessa organização, são as nossas conquistas que também demonstram a evolução, ano a ano, do número de contemplações. Nós tivemos em 2010 um recorde histórico, sempre crescente, de número de contemplações, e até julho, sem incluir hoje, nós tivemos já quase o mesmo número do ano total de 2010, em 6 meses. Então, mais uma vez, é a conquista do nosso trabalho conjunto como lideranças. Dentro desse trabalho, nós estamos sempre pesquisando, principalmente a questão de linguagem, a comunicação, o fazer entender o trabalho que é desenvolvido dentro da FTB, mostrando as referências e buscando a linguagem do que está sendo desenvolvido no âmbito de governo. Hoje existe uma secretaria especial que trata de economia solidária e dentro dessa secretaria existe um modelo compreendido como Fundo Rotativo Solidário. Se nós analisarmos quais são as referências, quais são os parâmetros, quando nós analisamos o que especifica um fundo rotativo solidário, nós vamos ver que é exatamente o modelo do SAC. Só que quando o SAC foi criado, não existia esse nome. Então, hoje, esse é um nome que é utilizado, reconhecido a âmbito político como Fundo Rotativo Solidário, e Paul Singer é o coordenador desta Secretaria de Governo. E vamos para os nossos trabalhos daqui para frente. O que a FTB está desenvolvendo, o que a FTB conta com a mobilização de cada um de vocês para que nós possamos desenvolver esses trabalhos. Projeto de lei de iniciativa popular. Hoje nós temos um programa já testado, nós temos diversos anos de operação dentro do programa SAC. E essa base, essa referência, essa sustentabilidade do processo desenvolvido e já testado, ele permite que se desenvolva o modelo de um projeto de lei que, se vier acompanhado de um determinado número de assinaturas da população, ele já entra na Câmara aprovado. E esse é o trabalho que nós vamos desenvolver. Qual é o nome da lei? Lei da Casa Própria. Qual é a proposta? Isenção de juros em crédito habitacional residencial. Porque nós já demonstramos que o que impede a população de acessar a casa própria são os juros. E é um contrassenso, é um absurdo que o governo utilize o nosso recurso como impostos e volte esse recurso para a população por meio de crédito para habitação e cobre juros para receber, para se ter acesso a esse recurso. Isso é um completo absurdo, o nosso próprio recurso sendo utilizado e sendo utilizado de uma forma elitista. Porque quem tem acesso é quem tem dinheiro, quem tem condições de pagar os juros. Então, essa é a proposta da FTB e é uma proposta que não é uma teoria. É uma proposta já testada na prática, é uma proposta sustentável e é uma proposta que vem a somar e dar um acesso muito mais amplo do que existe hoje à habitação.
O que nós precisamos para isso? Nós precisamos exatamente da mobilização. A lei, ela diz que a proposta de lei precisa vir acompanhada da assinatura de 1% do eleitorado. E esse 1% do eleitorado precisa estar em, no mínimo, 5 estados, e que nenhum desses 5 estados pode ter menos do que 0,3% do eleitorado. Bom, a FTB está em quase 3.000 municípios. Mais da metade dos municípios brasileiros nós temos associados. E se nós trouxermos esse grande desafio, que são 1.400.000 assinaturas, para a realidade de cada um no seu município, isso fica muito mais fácil. Eu fiz há pouco a conta com alguém aqui, que me disse, olha, no meu município são 100.000 eleitores. Então eu preciso de 1.000 assinaturas. E assim, cada um no seu município, na sua região, no seu campo de atuação, tem condições de auxiliar esse movimento de captação de assinaturas. Existe uma série de ações complementares que estão sendo desenvolvidas, que vão ser lançadas junto com essa proposta, e o nosso objetivo não é 1%. O nosso objetivo é, no mínimo, 3%. Eu tenho certeza que a nossa capacidade de mobilização pode trazer para a Câmara Federal, um projeto de lei embasado em, no mínimo, 3 vezes o requisito mínimo, o que nunca aconteceu no nosso país. Mas nós vamos fazer. Nessas lâminas tem depois todo o detalhamento de como funciona a lei. Nós já temos profissionais trabalhando no projeto que dá embasamento, que mostra as referências, que demonstra exatamente quantos são os recursos disponíveis em cada uma desses setores participantes, porque essa lei ela vai considerar também a contrapartida de governo, vai considerar como que nós vamos ampliar o acesso às empresas a esses programas, permitindo um maior fluxo de recursos que podem ser deduzidos de tributos a pagar. Nós vamos realmente, com essa lei, colocar a habitação como prioridade dentro da nossa sociedade. Bom, acho que todos vocês mais ou menos já fizeram as contas do tamanho do seu desafio. Alguém entende que alguém precisa de ajuda? Não? Quem precisa de ajuda, levanta a mão, pede, nós vamos dar um foco especial, mas 3% do eleitorado, para a qualidade da liderança que a FTB tem, não é problema. Muito bom. Bom, nós temos o e-mail de perguntas. Travou aqui o meu... Ok, obrigado. Nós temos o e-mail de perguntas. Ao final da apresentação, eu vou procurar atender o que estiver colocado aqui na sala, o que estiver sendo colocado pelas pessoas que estão nos assistindo ao vivo, que eles também estão postando eletrônico. E quem não tiver a pergunta respondida aqui, depois nós encaminhamos em detalhes. Algumas perguntas podem ser muito específicas, não exatamente na linguagem do que nós estamos tratando aqui. Ok? Então vamos lá. Título retornável. Esse assunto aqui, eu vou passar rapidamente, é um assunto que ele é muito mercado financeiro, muito linguagem, muito técnica, mas é importante que vocês tenham em mente que isso está sendo desenvolvido. Esse trabalho está sendo desenvolvido. Não assim, quem não compreender exatamente a
preocupe, porque realmente é um assunto mais pesado. Mas, hoje, existe um movimento onde os recursos captados por uma determinada entidade, eles são traduzidos em resultados. E quando a entidade faz esse movimento, para que ela apresente novos resultados, ela precisa buscar novos recursos. Esse é um movimento tradicional. Dentro do movimento de um fundo rotativo, o recurso que vai para a sociedade, ele retorna novamente para o fundo, gerando esse movimento rotativo. Ok? Esse recurso, isso faz com que, em um determinado momento, se a entidade não tem captação de novos recursos, isso continua funcionando. As empresas que fazem o direcionamento de recursos para uma organização, elas têm as leis de incentivo que permitem dedução fiscal, parcial ou total. Depende da área de atuação, depende das características da empresa. Mas a diferença do recurso, ele é considerado como recurso a fundo perdido. A empresa ela considera que aquilo é um investimento que ela faz, que o retorno daquele investimento não é financeiro. O retorno desse investimento se dá em indicadores sociais. A empresa está auxiliando a sociedade e ela está melhorando esse âmbito, está melhorando o seu entorno. Dentro da proposta de títulos retornáveis, é a emissão de um título feito pela FTB, negociado na Bovespa, onde a empresa compra esse título e depois de fechado o ciclo da construção, que é a compra do terreno, aprovação do projeto, construção e venda do imóvel, que são prazos entre 24 e 36 meses, existe a recompra desse título. Então vamos dizer que a empresa ela fez um investimento de 1.000 metros de construção. Okay? Esse recurso ele é entregue para a sociedade em 1.000 metros de construções de habitações populares. Fechado o período de construção de incorporação, a empresa recebe de volta esse recurso, porque ela cumpriu o seu ciclo durante todo o processo da incorporação. Isso vai ser traduzido para as empresas com um indicador. Esse indicador é quantos metros quadrados de construção a empresa retornou para a sociedade como benefício. Então, as empresas elas vão ter esses números, esse número vai ser certificado e vai ser demonstrado quanto que a empresa contribuiu. As empresas que tiverem esse indicador mais alto, elas vão ter uma melhor posição também dos seus papéis pelo índice de sustentabilidade econômica da Bovespa. Ok? Então esse é o trabalho que a FTB está fazendo. Esse título, ele não é um título, essa recompra do título, ela é lastreada nos imóveis, que são os contratos que a FTB tem dos recebíveis. Então é um título que ele é emitido já com uma garantia real. Ele é lastreado em uma garantia real. Isso é considerado para o mercado financeiro como um título extremamente seguro, porque ele está lastreado em uma garantia real, ele não é alavancado, que é uma operação comum no mercado financeiro, a alavancagem, nesse caso também não ocorre, e ao mesmo tempo ele retorna esse indicador para a sociedade. E vamos aqui no Fundo Rotativo Solidário da Habitação. Hoje nós temos dentro da FTB, um programa chamado SAC. Ok? Isso é um grande grupo. Um grande e único grupo. Tá certo? Nós começamos já há alguns anos, nós estamos desenvolvendo um modelo à parte desse grande grupo, que é um modelo internacional. Nós tivemos algumas requisições, algumas consultas, como que esse programa, como esse modelo do SAC, ele pode ser aplicado em um outro país. E quando se fala em outro país, nós falamos em outra moeda, nós falamos em alguns indicadores econômicos e sociais diferentes dentro desse país. E para isso nós precisamos ter um modelo totalmente fechado e isolado.
Ok? Esse modelo, ele trabalhou exatamente dentro dessa nomenclatura que ela é mais clara, que é fundo rotativo solidário da habitação. Ele traz toda a referência do SAC, traz toda a experiência que foi desenvolvida pelo programa SAC e traz algumas exigências também mais recentes que ocorreram com a experiência do modelo SAC. Quais são essas exigências mais recentes? Dentro do Brasil, houve um questionamento com relação à lei de consumo. Olha, isso aqui está sujeito à lei de consumo. Entende-se de uma forma quase que ampla que associativismo, o programa SAC, não tem nenhum tipo de referência com lei de consumo, mas dentro do Fundo Rotativo Solidário da Habitação, nós já trabalhamos com todo o atendimento dentro das exigências da lei de consumo. E quando foi desenhado o SAC, não havia essa preocupação. E conseguimos viabilizar, então, esse modelo que funciona de uma forma isolada. No momento que constituímos esse modelo isolado do SAC, começaram a surgir dentro do espaço geográfico brasileiro algumas requisições de grandes grupos. Eu vou colocar um exemplo, um sindicato. E o sindicato diz assim, olha, eu gostaria de oferecer para os sindicalizados o programa do SAC. E tradicionalmente a apresentação da nossa organização é dizer assim, perfeito, nós podemos inscrevê-los todos dentro da FTB e eles passam a ter os benefícios do programa, passam a participar dentro desse programa. Só que no momento que nós já conseguimos estabelecer um ambiente totalmente fechado, então nós podemos trabalhar a FTB como marca e nós podemos implantar o programa SAC dentro da organização. Ok? Ao invés de dizer assim, olha, o sindicalizado ele precisa ser também associado da FTB, nós podemos dizer a FTB pode transmitir o seu conhecimento para o sindicato e ter um grupo fechado. Qual é a vantagem de um grupo fechado? Todo mundo que trabalha com regiões, com mobilização dentro de uma determinada região, me coloca assim, olha, eu gostaria que os resultados da minha região refletissem em contemplações da minha região. Porque eu tenho a impressão que eu faço aqui um trabalho e que o resultado acaba ocorrendo em outro lugar onde tem menos mobilização. Correto? Então, onde nós temos esse desenho típico do sindicato, nós temos também a possibilidade de, dentro de grupos de associados da FTB, formar esses mesmos grupos. Grupos separados do modelo do SAC. Então, isso aqui, cada um desses grupos, esse 1 aqui, esse 2 e esse 3 e esse 4, que é exterior, eles são organizações independentes. Cada um desses grupos, ele tem as regras de constituição do próprio grupo. Quando nós desenvolvemos esse modelo do SAC, nós definimos as regras desse grande grupo. Ok? Quando nós falamos em grupos novos, onde a FTB pega o seu conhecimento com a operação de fundos rotativos. A FTB utiliza o seu conhecimento com relação à sustentabilidade. A FTB utiliza o seu conhecimento com relação à mobilização. E ela vai lá dentro daquele grupo e transmite esse conhecimento e explica como isso pode ser implantado dentro daquele grupo. Existem algumas questões que podem ser decididas pelo próprio grupo. O grupo pode dizer assim, olha, isso aqui é do sindicato dos metalúrgicos. Tá certo? Só participa metalúrgico.
Ou pode dizer assim, olha, os amigos dos metalúrgicos podem participar, ou a família dos metalúrgicos pode participar. A regra, ela é definida pelo grupo. Isso não faz parte do trabalho da FTB, ensinando a fazer a implantação de um fundo rotativo solidário para habitação. Isso são características de cada grupo. E quais são essas regras que são definidas por cada grupo? Quem pode participar é uma das regras. Como que é feita a distribuição do recurso que cada um aporta dentro do grupo? Ok? Um detalhamento. Olha, eu faço uma contribuição para o grupo de 100. Tá certo? Disso aqui, quanto que tem quanto que vai para cada destinação, para cada custo, e quanto desse recurso é efetivamente recurso que vai para o fundo que vai gerar as contemplações. Tá certo? Isso tudo é definido por cada grupo. O que mais? Se tem sorteio, se não tem sorteio, se tem ranking, quais são as regras, qual é o peso de cada um dos elementos. O grupo pode se constituir e dizer o seguinte, olha, eu entendo que nós somos aqui muito homogêneos dentro da renda e da necessidade de habitação, que não precisa ter fator social. Outro grupo pode dizer o seguinte, olha, dentro do nosso grupo, nós queremos que todas as contemplações sejam por sorteio. Isso são definições de cada grupo. Isso não são definições de nós que estamos, da FTB, que está lá ensinando como fazer a implantação. Tá certo? Esse vínculo que eles têm com a FTB de forma direta ou indireta, isso não vai afetar a forma como eles vão estar agindo em nome da FTB? Ou não tem muito a ver isso aí? Dá um nome para o seu grupo. Grupo X. Grupo X. Grupo dos amigos do X. Exato. Tá certo? Perfeito. Ok. Esse grupo ele vai constituir uma organização. Pode ser uma associação. Associação dos amigos do X. Ok? Dentro dessa associação, você é o presidente da associação, você tem lá os diretores e você vai definir quais são as regras. Em conjunto, a FTB vai ensinar isso para você. Olha, se você utilizar essa regra, isso tem tal e tal reflexo ao longo do tempo. Se você utilizar assim, isso funciona assim. Isso aqui ajuda a mobilização, isso aqui ajuda em termos de velocidade. Tá certo? Isso tudo é a experiência que a FTB desenvolveu durante esse tempo todo, operando com fundos rotativos solidários para habitação. Ok? Perfeito. Obrigado. Eu achei que eu não tinha respondido toda a sua pergunta, mas... Ok. Vamos lá. Então, isso aqui, avançando esse modelo, deixa eu achar outra lâmina em branco aqui. Avançando esse modelo, nós temos a seguinte realidade. A FTB, como gestora desse processo, ela deve, no futuro, fazer o acompanhamento e a certificação de cada um desses grupos. Tá certo? Observem que esse grupo, ele ultrapassa aquela fronteira que originalmente eu tinha como tamanho do saque. Porque esses grupos, naturalmente, eles vão se expandir, eles vão se desenvolver a partir da sua individualidade. Ok? Nenhum desses grupos aqui, ele tem qualquer tipo de vinculação com as limitações da FTB. E quando se fala em AFTB, isso fica além das fronteiras da própria organização. A organização ela passa a ensinar esse processo, ela passa a disseminar uma cultura
E não somente pensar dentro do seu espaço jurídico, do seu espaço institucional, mas ela começa a atuar além do seu espaço institucional, dentro das outras organizações, ensinando o seu conhecimento. Nós, há poucos anos atrás, ainda tínhamos uma interferência muito grande em termos de censura, de restrições com relação a difundir determinados conhecimentos. E isso, teoricamente, hoje não faz mais parte da nossa cultura. Existe toda a cultura da democracia, da liberdade de expressão, da liberdade de transmissão de conhecimento. Ok? Aqui está mais... O desenho está melhor que o meu. Né? Olha aí. Regional Bangu, Regional Cabo Frio, Regional Campina Grande, Recife, Joinville, Natal, Campos e Aracaju. Essas são as regionais que nós estamos constituindo. Quer dizer, constituindo não, já começamos há muito a constituir. Né, Márcia? A Márcia foi a primeira regional que foi instalada. Nos ajudou muito na experiência desse processo de escritórios regionais de atendimento. E, então, esses são as propostas de desenvolvimento dos primeiros fundos rotativos solidários da habitação. A nossa proposta é que cada uma das regionais promova o desenvolvimento do primeiro desses fundos e nós vamos trabalhar com os atuais associados da FTB, mostrando quais são as vantagens se eles migrarem para um desses fundos. O que acontece se um associado que está aqui no modelo do SAC migrar para o modelo do fundo rotativo? Ele traz todo o seu histórico dentro da organização, ele leva o seu recurso, a sua participação do recurso no fundo para contemplações e ele passa a participar de um ranking regional. Ele passa a participar daquele grupo. E aí traz exatamente aquela requisição bastante antiga dos associados, de dizer assim, poxa, eu faço aqui toda a mobilização, eu quero os resultados da mobilização na minha região. Ok? Então aqui nós temos exatamente, eu acho que essa é uma grande vantagem com relação a essa migração. Está funcionando o microfone ou estou falando aqui? Está legal? Ok. É que eu tenho a impressão que eu não estou escutando a volta, não tenho retorno. Né? Eu estou aqui com o microfone só de enfeite. Então vamos dizer assim, nós temos claramente uma vantagem nessa participação, ao invés de um grande grupo, em participação num pequeno grupo. E essa proximidade muito maior com relação aos resultados que são produzidos dentro do grupo. O conhecimento maior das pessoas que fazem parte desse grupo. Então, essa é a nossa proposta do Fundo Rotativo Solidário da Habitação. Alguém quer fazer alguma pergunta ainda? Só um minutinho. César, se tiver aí alguma pergunta também na mesa, então você já reúne, ok? Lindalva. Pelo que eu entendi, Carlos, todo o trabalho que a regional desenvolver, então o gerenciamento das contemplações dos recursos do fundo serão contemplados daquela regional. Não vai ser estendido a todos os associados de outras regionais. Então, o trabalho da gente vai ser bem mais gratificante, né? Bem mais dimensionado naquela região. Regional Bauru vai comportar toda uma área que todos aqueles inscritos vão participar daqueles recursos. É isso que eu entendi. Existe uma tendência
de que esses grupos eles vão se formando, vamos dizer assim. Vai haver um movimento dentro desses grupos. Nós podemos ter um grupo São Paulo capital e um grupo São Paulo interior. O grupo São Paulo interior pode se dividir em região norte do estado, região sul do estado, tá certo? Esse movimento, ele é um movimento natural dos próprios participantes de cada grupo e como esse grupo é constituído. Então, como pode também manter essa unidade? Na prática, a diferença que nós temos quando nós participamos de um grupo menor é justamente essa visualização da aplicação do resultado dentro daquele próprio grupo. E isso é sempre uma solicitação das lideranças. Cada liderança ela quer ter essa proximidade dos seus próprios resultados. E sem dúvida isso é muito positivo. Depende muito também de como que o grupo é constituído, quem originalmente forma aquele determinado grupo. Como eu tinha ali no desenho anterior, nós temos aí requisições de grandes grupos que querem, em conjunto, ter a operação do saque. E no momento que nós fazemos essa implantação dentro de um sindicato, então já não se fala mais de territorialidade, mas se fala de o que é comum dentro do grupo é a profissão, é o trabalho, é a área de atuação. E dessa forma, então, existem vários tipos de formação de grupos. Alguns podem ser por territorialidade, outros podem ser por algum outro tipo de semelhança entre as pessoas que fazem parte desse grupo. Número de participantes e valor para a constituição do grupo. Isso é um ponto muito interessante. Eu considero que um grupo ele se forma a partir de 1.000 integrantes. 1.000 integrantes. Tá, esse número ele não é um número absoluto, mas ele é um número que considera o ritmo necessário para que o grupo tenha essa visualização, essa constância de contemplações todos os meses. Então, baseado nisso, nós estamos considerando esse número de, no mínimo, 1.000 pessoas. Isso não significa que um grupo que tenha 50, 60 mil famílias tenha que se dissolver. Se existe a similaridade, existe a proximidade, existe esse vínculo comum entre os participantes do grupo, isso não existe tamanho máximo. Ok? O Ivo me mostrou ontem uma cartilha de uma confederação das cooperativas do Uruguai. Muito interessante. A forma como os diversos grupos se formam em cada região e depois os resultados de cada desses grupos. Então, é uma experiência que no Uruguai parece que são 25 mil habitações que já foram entregues, é isso? 25 mil habitações entregues dentro desse modelo e mostra exatamente todo esse processo de construções, de formação, a Confederação Nacional dando apoio técnico para o desenvolvimento, e aí eles têm os grupos que estão em formação, os grupos que já têm pessoas já habitando nas suas residências. Muito interessante porque segue essa mesma visão, essa mesma linha de atuação do que nós estamos propondo aqui. Carlos, eu gostaria que você colocasse, em primeiro lugar, isso começa já, essa é uma pergunta, e em segundo lugar, a questão da migração, né? Como a FTB vai se comportar nos casos em que, por algum motivo, o associado não opte em migrar para esse novo processo. E se há essa possibilidade, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, por favor. Bom, o nosso objetivo é que até o final do ano nós tenhamos aí 10 grandes grupos constituídos, de uma forma assim, geograficamente distribuída. É claro que isso é iniciativa de cada liderança, é iniciativa de vocês. Quem tomar essa iniciativa vai receber todo o apoio técnico de como fazer a formação, desde a formação do grupo. E eu entendo que quando nós
quando nós avançamos, quando nós apresentamos algo novo, é muito difícil alguém querer o antigo. Então você diz assim, olha, eu tenho hoje o Fusca 2012. Como é que seria o Fusca 2012? Ele teria muito mais tecnologia do que o Fusca 1970, tá certo? E aí eu vou perguntar, não, mas se alguém quiser o Fusca 1970, paciência, né? A gente entrega o 1970, não tem problema. Mas o 2012 deve ser melhor, deve ter mais tecnologia, deve gastar menos combustível, deve ter melhor desempenho, deve ser mais confortável, tá certo? Veja um exemplo do modelo SAC, o modelo único nacional, e em virtude de alguns excessos de pessoas que trabalhavam multinível no Rio de Janeiro, que faziam uma verdadeira festa do multinível, todo mundo ficou travado, porque é um grande grupo. Em modelos como esses, não acontece isso. Tá certo? O grupo nasce totalmente livre para a sua atuação e tem a sua responsabilidade em cima do que está aplicando. Claro que existe toda a fiscalização da FTB na utilização da marca, na utilização do conceito, na certificação e justamente orientando o grupo o que deve e o que não deve fazer. Mas, vamos dizer assim, uma grande desvantagem de um grande grupo é isso que nós vemos. Alguns fazem um exagero, fazem algo errado e todo mundo fica travado porque precisa explicar o que aqueles poucos estavam fazendo. Então, eu vejo como uma grande vantagem, uma grande evolução, mas eu entendo que a gente precisa sempre respeitar o entendimento de cada um. E vamos sempre seguir nessa linha. Presidente, essa nova mudança aí para o grupo, por exemplo, alguns associados, por exemplo, mais antigos e aqueles que é mais novo, por exemplo, um associado que tem 6 meses, né, e um associado, por exemplo, que tem 30 meses, por exemplo, se ele mudar para esse grupo, não corre o risco, por exemplo, dele prorrogar, né, a previsão de contemplação dele, por exemplo, se ele falta 2, 3 meses para ele ser contemplado, se ele mudar para esse grupo, não corre o risco dele prorrogar mais o prazo de contemplação dele? Ele leva todo o seu histórico. É claro que se alguém faz parte de uma região que não tem mobilização, tá certo? E não se mobilizar, e formar um grupo, e continuar assim, sem muito trabalho de desenvolvimento, vamos dizer assim, não tem atuação junto ao governo, não tem atuação junto a empresas, não desenvolve muitos eventos, tá certo? E fica todo mundo em casa assistindo a novela das 8, né? É claro que não vai ter mais os outros que estão trabalhando para carregar. Então, isso pode ser um aspecto que... Mas é justo, é de acordo com o resultado do grupo. Tá? Eu não vejo muito esse risco, acho que esse risco seria muito pequeno, mas no máximo que eu consigo observar seria essa questão. Um grande grupo de pessoas, os amantes da novela. Eu não tenho nada contra a novela, nada contra, mas isso simboliza um momento que você desliga a sua atuação humana, tá certo? E você fica frente a um aparelho que está simplesmente, você está recebendo, você está deixando de atuar, tá certo? Então, é por isso que eu estou usando esse exemplo. É um momento que você está lá e você desliga a sua condição humana. E você simplesmente passa a ser um receptor do que os outros fizeram. Então, nós precisamos ter um equilíbrio dentro da sociedade, da nossa atuação, da nossa participação, se nós queremos um mundo parecido com aquilo que nós desejamos. Se nós queremos assim, o mundo que os outros querem, para mim está bom, tudo bem, não precisa fazer nada, porque alguém vai fazer alguma coisa. Tá certo? Agora, quem quer um mundo parecido com os seus desejos, com o seu ideal, precisa atuar. Precisa colocar para fora o que tem e não simplesmente ficar recebendo. Então, por isso que eu uso esse exemplo da novela, não tenho nada contra, mas simboliza esse momento de apenas receber. Ok? Vou chamar aqui os organizadores do evento. Marvin, para os nossos
para alguns sorteios. Depois do sorteio nós temos o coffee, não é isso? Depois do sorteio temos o coffee e depois temos mais algumas apresentações muito interessantes. Observem que o nosso evento, Seminário de Orientadores para a Mobilização Social, nós estamos aqui lidando com lideranças e nós esperamos que cada uma dessas lideranças conheça as propostas apresentadas aqui por diversas iniciativas, como organizações sociais, e saibam como atuar para auxiliar, para desenvolver esses trabalhos. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Carlos, pela participação.